Primeiro parecer da indicação número 24 de 2023, Dr. Sérgio Luiz Pinheiro Santana. Mas está escrito aqui, e isso vai ser decidido no final, no momento de falar os oradores, pois não? Sérgio Santana, você é indicação número 24 de 2023, estudo de constitucionalidade da Lei Federal 13.415, 2017, que altera as leis número 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e a consolidação das leis do trabalho, CLT, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Relatora, doutora Carina Barbosa Gouveia, da Comissão de Direito Constitucional, que está no plenário virtual. Já vi a doutora Carina. Que está lá, doutora Carina? Sim. Sérgio, como indicante, convido então que venha aqui para a tribuna, obviamente será o último a se pronunciar. E, doutora Carina, lhe concedo a palavra para a apresentação do parecer da Comissão de Direito Constitucional. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem e me veem bem? Bem. Gostaria de saudar o presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor professor Miro Teixeira, o presidente do IAB, doutor Sidney Sanches. Gostaria de saudar a mesa, doutor Carlos Eduardo Machado, os secretários doutora Edmê e doutor Agostinho. Bom, gostaria de saudar também todos os membros presentes e gostaria ainda de saudar o meu parceiro de pesquisas, professor doutor Sérgio Santana, responsável pela indicação 24 de 2023. Eu vou fazer uma breve apresentação deste relatório, né, que já foi apresentado à Comissão de Direito Constitucional. O objetivo do parecer foi oferecer aportes teóricos e pragmáticos e que foi construído com pesquisas, debates e diálogos críticos a respeito, então, da proposta e da indicação. A indicação versa, como já disse o doutor Carlos Eduardo Machado, sobre o estudo da constitucionalidade, legalidade e conveniência da Lei Federal 13.415, e dentre os pontos essenciais eu destaco a alteração significativa do ensino fundamental e o ensino médio, que começou a ser implementada nas escolas privadas escolas públicas e privadas a partir de 2022, que está sendo realizada de forma absolutamente progressiva. Com o intuito de aprofundar e conhecer os aspectos estruturais e lutas semânticas que envolvem a complexidade do tema, foi realizado, através da Comissão de Direito Constitucional, um simpósio com 2 mesas temáticas, que foram realizados entre os dias 20 de julho e 1º de agosto de 2023 no IAB. A primeira mesa ela teve como cenário de discussão e reflexões e aportes teóricos o novo ensino médio e o ensino jurídico, desafios para uma formação cidadã e humanista. Ressalto que dentro do contexto das mesas presentes nós tivemos uma pluralidade de participantes que não só dialogaram, refletiram e tergiversaram sobre o assunto, como também estabeleceram um ponto fundamental de análise da nova lei, que efetivamente é uma lei transdisciplinar, que tem como foco não só o ensino jurídico, mas o ensino humano, os direitos humanos e o ensino vocacionado ao pluralismo jurídico. Bom, o objetivo, portanto, dos simpósios foi trazer de forma estruturada a integralização dos seguintes pontos que formam a base teórica da lei, que está efetivamente plasmada no ponto do federalismo cooperado e a necessidade dos diálogos institucionais, a materialização do direito humano e fundamental à educação no Brasil, inovações para o currículo e diagnósticos, itinerários formativos e formação docente, problemática determinação de ampliação da carga horária sem previsão de política pública de financiamento, principalmente dos estados e dos municípios,
novas contratações e condições do trabalho docente, audiências públicas que não ampliou o espectro das visões dialógicas absolutamente necessária numa pauta de discussão como a que se refere à presente lei. O simpósio não só refletiu sobre a temática em âmbito social e em seu aspecto interdisciplinar, mas também ofereceu elementos à construção do parecer com respostas estruturantes. O relatório também foi fundamentado nos pontos críticos analisados pelas pesquisas no campo do ensino médio no Brasil, onde se concluiu em diversas pesquisas que não há possibilidade de se decantar a sua constitucionalidade, eficácia e efetividade sem um diálogo que represente uma sinfonia de sentidos entre a sociedade, a União, os estados, os municípios, gestores, dentre outros. Os principais desafios, portanto, do novo ensino médio, ele se funda e fundamenta em pesquisas pragmáticas já realizadas e consolidadas, como a falta de material didático, falta de formação e preparação adequada dos professores, dificuldade em trabalhar a interdisciplinariedade em sala de aula e adequar os conteúdos às novas tecnologias, e o modo de aprendizado de estudantes, principalmente após a pandemia da Covid-19. No relatório, foi destacado 3 fatores fundamentais a partir de diversas pesquisas interdisciplinares, porque não podemos falar somente dos signos normativos da lei, mas do campo sociológico e de desenvolvimento social dos jovens brasileiros. Os desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, as precárias audiências públicas realizadas e o aumento das desigualdades e efeitos deletérios da nova lei. Portanto, o parecer ele foi fundamentado dentre esses 3 desafios. Quanto aos desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, ressalta-se que a constitucionalidade de uma nova lei ela deve observar não só o conjunto de princípios que regem a norma fundamental, como também as condições jurídicos, normativas e sociais que interferem nos processos de materialização desses direitos, principalmente com efeitos consequencialistas, principalmente quando nós temos terrenos heterogêneos no ponto da geopolítica brasileira. 2 pontos precisam ser observados: a emancipação do sujeito individual e coletivo e como a dominação do sujeito individual e coletivo se decantam. Portanto, a análise da construção ela deve ser teórica e especificamente empírica, justamente porque nós temos campos heterogêneos com relação ao ensino no Brasil. 3 são as principais problemáticas da nova lei com relação à sua constitucionalidade: ampliação da carga horária, propostas de inovações para o currículo sem que tivesse sido feito diagnóstico para essas impactantes alterações, não há política de financiamento para as escolas públicas realizarem essas alterações, sobretudo para as contratações. Melhor remuneração e melhores condições de trabalho docente, que poderão vir a ser fatores que afastem a escola de sua função social, o que acaba por tornar absolutamente inviável sua eficácia e efetividade. Temos ainda como ponto de foco absolutamente importante as precárias audiências públicas que foram realizadas no âmbito da aprovação e discussão dessa lei, principalmente com relação aos requisitos que pesaram o caráter da finalidade e natureza da lei, principalmente com relação à medida provisória número 746 de 2016, que chegaram sem absoluta discussão. É importante de mencionar que o Conselho Nacional de Educação exige que haja neste processo consulta pública, audiências públicas e que vai atribuir legitimidade a qualquer proposta de base nacional comum curricular, principalmente no que se refere às questões e princípios relacionados ao ensino no campo das diretrizes e bases da educação. O que se conclui é que as precárias audiências públicas realizadas inviabilizaram, seja do ponto de vista estrutural e dialógico,
a participação e construção de novos consensos, o que afeta diretamente a legitimidade da lei que institui o novo ensino médio. O último ponto focado foram as desigualdades e efeitos deletérios da lei, em que, pese os esforços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em ampliar os esforços dialógicos, ainda há um conjunto de aspectos que não garante essa formação comum e nem um ensino de qualidade e não correspondem às demandas sociais como apontadas pelo documento final da Conferência Nacional de Educação de 2024. Evidenciou-se os efeitos deletérios do novo ensino médio na maior rede pública do país, e aqui já com diagnoses empíricas solidificadas. Aumento da precarização do trabalho docente, ampliação do ensino à distância, estreitamento curricular e privatização da oferta educacional direta. É possível perceber dos 3 eixos fundamentais que a nova lei do ensino médio induz a uma maior segmentação no sistema escolar brasileiro, promovendo, de fato, retrocessos sociais e agravando ainda mais as desigualdades educacionais, sociais e econômicas no país. Solidamente fundada, seja no contexto da literatura, das pesquisas, contextos empíricos e no contexto do constitucionalismo democrático abarcado pela Constituição Federal de 1988, é praticamente uma unanimidade entre grupos de pesquisadores, educadores, associações científicas e movimentos sociais, que, dentre as conclusões expostas, foi possível destacar que a nova lei fracassa do ponto de vista dos limites estruturantes, as particularidades estruturais das escolas nos contextos ambientais e regionais, quanto ao tipo de ensino, seja público-privado ou confessional, falta de estrutura para essas mudanças nas escolas públicas e de preparação dos professores para darem aulas com conteúdos diferentes de suas formações. Evidencia uma fictícia liberdade de escolha aos alunos das escolas públicas e está a supervalorizar quem tem mais condições econômicas, aumentando o desequilíbrio no processo de formação entre os alunos das escolas públicas e das escolas privadas. A falta de política de financiamento estatal, ou seja, os estados não vão conseguir dar atendimento no mesmo padrão. Falta de debate com a comunidade escolar na criação do formato, principalmente com os professores que estão na ponta da linha, e, nesse sentido, é possível perceber um verdadeiro caos institucional e pedagógico. Por outro lado, temos ainda as sobreposições normativas que são incapazes de prover eficácia e efetividade e de se decantar na linha do tempo dos jovens brasileiros, em que pese os esforços da Câmara dos Deputados em promover recentemente novas consultas públicas e audiências à promoção dos diálogos, a revisão e aperfeiçoamento da lei, estes diálogos não foram de âmbito nacional. Dessa forma, é possível perceber a sua inconstitucionalidade e falta de legitimidade, porque a exigência do método democrático, as escolhas do processo de formação educacional do Brasil foi comprometido por quê? Primeiro, exige o federalismo cooperado, ou seja, diálogo inter e intraestatal, conferências e audiências públicas adequadas à regionalização quanto às desigualdades econômicas e sociais, além do foco nas disparidades do ensino público e privado dos jovens brasileiros. A alquimia com expertises, experiências e contextos distintos são necessários para forjar mecanismos que caminhem no sentido do avanço da construção de modelos metodológicos democráticos dispostos a compreender a complexa dimensão do ensino a partir da realidade social, econômica e educacional no país. Modelos de estruturas educacionais míticas, fantasiosas e cheias de narrativas só fazem sentido em regimes e sistemas autoritários e não em democracias. Em democracias, essa discussão é dialógica, representativa e principalmente participativa. Outro ponto estruturante é a necessidade de compreender que a lei deve estar alinhada no sentido da importância da formação cidadã, da qualificação de uma boa base formativa dos estudantes e dos aspectos estruturantes do ponto de vista das diferenças que envolvem o sistema, principalmente quanto à qualificação das escolas
públicas e privadas. Em face do exposto, fundamento este parecer com opinião favorável pela já absolutamente aprovado pela Constituição, pela inconstitucionalidade formal e material da Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, com destaque aos 3 fatores fundamentais: desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, precárias audiências públicas realizadas que contrariam diametralmente o sistema democrático brasileiro e o aumento das desigualdades e efeitos deletérios da nova lei que estão alinhados com o CONAI e as diretrizes e bases da educação, eis que não garante uma formação geral aos estudantes, principalmente de cursos técnicos profissionais, alimentando as necessidades do mercado, abre espaço para inovações curriculares, mantém o reducionismo curricular, abre caminho à privatização da educação e oferta do ensino à distância, precariza o trabalho docente, vulnerabiliza a formação dos estudantes, induz a desescolarização e a oferta de currículos desarticulados, entre outros. É o parecer que submeto à apreciação desse plenário. Muito obrigada. Bem, muito obrigado, doutora Carina, pela apresentação do parecer. Eu indago, então, no plenário virtual, se alguém deseja se manifestar com relação ao parecer. Joicimar está pedindo a palavra. Por favor, liberar o microfone lá para o Joicimar. Joicimar, você com a palavra. Presidente, Carlos Eduardo Machado, boa noite. Queridos Edmê, querido Agostinho também. Todos que nos acompanham no plenário físico e virtual. Presidente, apenas para parabenizar a relatora, a doutora Carina, que defendeu esse parecer com muito brilhantismo na nossa Comissão de Direito Constitucional. E aproveitando o ensejo para fazer a observação que eu gosto de fazer sempre. O tema aqui, ensino médio, educação, é sempre o IAB, conforme o seu lema, na vanguarda dos grandes temas jurídicos, temas altamente importantes e relevantes. Então, parabéns para a relatora e peço que o plenário vote favorável ao parecer. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Joicimar. Miro também pedindo a palavra. Pode liberar o microfone do Miro. Miro, você com a palavra. Não se assustem, é só para cumprimentar também o indicante. Se eu não me engano, foi o doutor Sérgio. O indicante colocou o dedo no problema que é a solução do futuro do Brasil, que é a educação. Uhum. E a doutora Carina aprofundou a exaustão, e deixou sem qualquer espaço para discussão o seu parecer. Então, para cumprimentá-los, o indicante e a relatora. Muito obrigado, Miro. Alguém mais para se manifestar sobre o projeto? Acho que acho que o parecer é bem claro, é bem detalhado. Eu indago da relatora se há alguma ação de constitucionalidade com relação a essa lei já proposta. Há algumas ações de inconstitucionalidade em curso, mas que não trabalham efetivamente a estrutura da lei, como nós fizemos. Tá. Muito obrigado pelo esclarecimento. Sérgio, você com a palavra como indicante. Senhor presidente, Carlos Eduardo Machado, e dos integrantes da mesa, Edmir e Agostinho, queria saudar aos colegas que estão aqui no plenário físico, né? O Ariberto, Edmundo e o Cias. Saudar aqui a nossa nova colega do IAB, né? Veio com seu esposo aqui, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vão contribuir aqui para os trabalhos do Instituto. Saudar os companheiros que estão aí no plenário virtual e dizer basicamente o seguinte, né? O trabalho da professora Carina é simplesmente brilhante, né? E quando eu estava à frente da Comissão de Direito Constitucional e submeti aqui ao plenário do Instituto a pertinência dessa indicação, até atendendo também ao que o governo federal, né, através do presidente Lula, através do ministro Camilo Santana, de que a sociedade tem que discutir
a reforma do ensino médio, então o IAB também vai discutir a reforma do ensino médio. Esse é um tema fundamental, como já foi colocado aqui pelos meus antecessores. E, naquele momento, eu entendi que nossa comissão, em que pese ter 120 membros, mais ou menos, 115, 120, olha, eu acho que a professora Carina, ela tem o perfil, ela tem a expertise para aprofundar o tema. E ela, no começo, ficou um pouco reticente, né, porque realmente é um enfrentamento que tem que ser feito de uma forma muito, muito detalhada, né, muito pedagógica, né, muito dentro de um perfil, né, acadêmico, né, e eu falei, vamos fazer algum tipo de atividade. E nós fechamos de forma conjunta, fazemos 2 simpósios. Então, nós tivemos aqui o nosso querido professor Zé Geraldo, ex-reitor da UNB, que também é membro da Comissão de Direito Constitucional. Tivemos aqui representante do Colégio Pedro II, que é uma excelência dentro dessa área aqui no Brasil, né? Tem previsão constitucional. Tivemos aqui representante do CEP, do Sindicato dos Professores, também para trazer o depoimento, né? As agruras que os professores estão tendo em relação ao que acontece na prática e ao que poderia acontecer, né? Enfim, tivemos aqui 2 momentos diferenciados, com mesas tratando sobre a questão da reforma do ensino médio. Vários companheiros vieram aqui, vários membros do Instituto, da sociedade civil, e puderam ter o microfone para contribuir de alguma forma, e isso foi importante, inclusive, para que esse parecer tivesse mais subsídios, que também foram complementados na nossa reunião da Comissão de Direito Constitucional, que teve a oportunidade de aprofundar ainda mais o tema. Todos nós aqui sabemos que a educação nesse país, infelizmente, não é política de Estado. Infelizmente, ela continua sendo política de governantes. Então, você tem sempre a possibilidade de que o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito, ele modifique aquilo que está sendo implementado de uma forma adequada, que poderia ser intensificada, aperfeiçoada sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista da valorização dos profissionais da educação, dos professores, mas nós temos aí essas contradições, né? Contradições que fazem parte da história do país, né? Todos nós sabemos que temos uma elite medíocre, que nunca apostou em educação, uma elite que nem gosta desse país, não tem identificação com esse país. Então, a preocupação é com o mercado financeiro, é com a lucratividade, não tem uma identidade com a formação dos nossos jovens. E eu, que sou professor há 29 anos e 9 meses ininterruptamente, eu percebo isso em sala de aula, porque muitas vezes temos alunos, né, jovens que estão vindo do ensino médio, fundamental, sem uma perspectiva. Então, ao invés de intensificar aquelas carreiras, aquela grade curricular de humanas, social, né, mais filosofia, mais sociologia, ampliar o conhecimento, direitos humanos, fundamentos de constitucional, etc., etc., isso daí a preocupação é diminuir. E mesmo a área de matemática, que é importante, né? Um Brasil que quer, um país que quer se tornar, que quer ser um player, que quer ser uma liderança regional, que quer ter o impacto que tem o Brasil hoje participando dos BRICS e outros fóruns do Sul Global. Precisa ter engenheiros, precisa ter uma formação mais densa na matemática também. Ou seja, são enfrentamentos que são fundamentais para a nação, para o país ter pretensões, inclusive, nesse cenário geopolítico. E eu acho que nós estamos dando uma grande contribuição do Instituto ao enfrentar esse tema. Parabéns, Carina, parabéns à Comissão de Direito Constitucional, parabéns ao Instituto por ter trabalhado e intensificado nossas preocupações com tão importante tema para esse país. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns a você pela indicação de trazer aqui tema tão relevante. Eu acho que pelas manifestações que eu estou vendo, acho que ninguém se opõe aí, acho que o parecer está aprovado por aclamação. Eu não vejo nenhuma oposição. Muito obrigado, doutora Carina, parabéns, tá? Pelo parecer, pela exposição, acho que tema relevante, e vamos cumprir aqui os ofícios que estão designados no final do parecer.